Bom dia, estamos mais uma vez esboçando um assunto de um tema que geralmente gera também problemáticas de entendimento, discussões acirradas sobre isso, né? E não é questionando quem está certo ou quem está errado, né? Porque a luz é progressiva e a gente vai aprendendo com o tempo e com a própria palavra, deixando que o Espírito Santo nos revele aquilo que é o entendimento mais correto. Então eu gosto sempre de usar a Bíblia quando eu pego algum texto que ele é complicado de se entender ou que há diversas polêmicas e debates, né, na internet, e analisar com parcimônia. Então o texto de hoje ele vai falar sobre a questão de Jesus ser Miguel, ou Miguel ser Jesus, ou não ser Jesus ser uma hierarquia elevada de anjos, né? Então na Bíblia aparecem diversas hierarquias, né? Os querubins, serafins, anjos normais, né? Aparece esse Miguel, né, que é um ser estranho, que não aparece outro arcanjo na Bíblia. Então seria Jesus ou uma tarefa especial que seria de batalha? Então quais os textos que falam sobre esse personagem? Os textos que a gente geralmente usa são os que estão em Daniel, né, em Apocalipse, coisa assim que eu vou citar para vocês. Porém, primeiro eu tenho que saber que príncipe ele tem que ser filho de rei, né? E o rei que está na Bíblia, ele elegeu alguém a príncipe? Primeiro eu tenho que partir desse pressuposto. Então lá em Atos 5, versículo 31, diz: Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Então esse é o príncipe de Israel, né? Quem Cristo escolheu, separou e deu essa missão, né? A fim de conceder a Israel o arrependimento. Quando aparecem outros textos falando sobre Miguel, disse o príncipe de teu povo, se Israel é o povo de Deus e Cristo foi eleito o príncipe do povo de Israel, então eu já tiro aí uma parte dessas dúvidas que eu tenho. Aí eu vou para Daniel, capítulo 11, né, capítulo 10, versículo 13, que diz assim: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, o príncipe da Pérsia, né? Mas o príncipe do reino da Pérsia. Aqui a gente não está falando exclusivamente dos reis normais, porque ele aparece mais embaixo, os reis da Pérsia. Mas está falando do príncipe que comanda o exército da Pérsia, né? A gente sabe que Satanás estava por trás disso. Então, se Cristo é o príncipe do povo de Deus, Satanás era o príncipe desse mundo. Então a batalha é sobre isso que está se discutindo aqui. Quando eu pego Daniel 12, versículo 1, ele diz: Desse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. No final dos tempos, quando acontecer a volta de Jesus para a ressurreição dos mortos, né, e o traslado para os céus, diz: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve, né? Então, o defensor do povo de Deus. Se lá em Atos diz que ele é o príncipe que foi eleito para comandar, né, o povo de Deus, que seria Israel, então a gente já vai clareando as ideias que aqui está havendo batalha. E Cristo aparece nesses textos como Miguel, porque ele aparece como um ser acima da hierarquia dos anjos, com poderes sobrenaturais maior do que seres criados, né? Lá em Josué, esse mesmo anjo, ele aparece, não aparece com o nome de Miguel, mas ele podemos entender que é o mesmo ser, porque ele diz assim, em Josué 5, versículo 13 e 14, né, no meado do 13 diz: Você é um dos nossos adversários? Josué pergunta para o anjo. Ele respondeu: Não sou nenhuma coisa nem outra, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então, príncipe do exército do Senhor, como Atos 5:31 falou, ele foi escolhido para ser príncipe, né, do povo dele, o povo de Israel. Então, a gente vai só somando esses versos e levando todos para uma mesma ideia de que Cristo é esse personagem. E ele diz assim: Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Então mostra que, mesmo sendo aqui aparecendo na forma de um anjo, mas Josué se prostrou e adorou. E a gente vê em Apocalipse que quando é um anjo normal que acontece esse encontro, né?
lá em Apocalipse, deixa eu ver aqui o texto aqui, né? Em Apocalipse, eu não lembro o texto agora, mas os anjos, as pessoas vão o profeta vai se curvar diante de um anjo e ele diz: não faça isso porque eu sou conservo seu, né? Então, diante de criaturas, as pessoas não podem se prostrarem, né? Pronto, é no capítulo 22, no versículo 9. Mas ele me disse: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os irmãos profetas. Porque João, né, ele disse que viu esse personagem e se prostrou diante dele. E ele mandou que ele se levantasse e não fizesse isso porque era conservo, ou servo igualmente ele. Então, também tem um texto em Judas que ele é muito interessante, né? Judas 1, versículo 9, que fala da ressurreição de Moisés, né? E quando a gente pega esse texto, também a problemática aumenta, porque as pessoas dizem assim: não, aí não está falando que Moisés foi ressuscitado. Mas quando a gente pega em Deuteronômio 34 a morte de Moisés, e Moisés foi sepultado, e não diz que nenhuma parte de Moisés foi para o céu, subiu com Deus, né? Mas ele foi sepultado e não foi achado no lugar da sua sepultura, mas Moisés ficou no plano de aguardar a ressurreição. Então, a gente entende que a disputa que estava havendo ali entre Satanás e o arcanjo, Miguel, no caso, era um fator jurídico, né? Porque para Cristo ter direito como o representante, que iria ser o novo príncipe desse mundo, a ressuscitar e levar para o céu os seus escolhidos, ele precisaria cumprir aquilo que foi acordado. Antes da fundação do mundo, o cordeiro que havia sido morto antes da fundação do mundo, era uma promessa. E quando ele na cruz cumpre isso, ele tira de Satanás o reino desse mundo, né? Então ele passa a ser o príncipe desse novo reino. Então, o que estava se dizendo ali era como se Satanás estivesse dizendo: você não pode fazer isso porque você ainda não cumpriu aquilo que foi predeterminado, que é a proposta da redenção, que você tem que ressuscitar para levar as primícias, ou levar qualquer ser humano para o céu. Você não tem direito a fazer isso, né, morto, e ressuscitá-lo, porque você não cumpriu ainda o objetivo do plano da redenção, o primeiro plano. Então Deus é quem repreende Satanás, dizendo: eu estabeleci e eu estou sendo fiador disso. Você não interfira, né? Então Jesus não fez nem questão de discutir com Satanás o direito dele ser como Deus fazer isso, mas esperou como o filho da promessa, né? Ele sabia que o projeto ainda ia ser mais para frente, então ele não ia argumentar com Satanás sobre isso, porque Satanás, de certa forma, estava no seu direito de argumentar isso. Mas Deus, o Pai, que tem tudo, o controle de tudo, disse: não, isso vai acontecer, isso é certo porque eu sou Deus. Então, está resolvido, não adianta você questionar sobre isso. E Moisés foi tomado para Deus, ou ressuscitado, ou levado. Lá na Transfiguração aparece e diz: nós vimos dois homens, né, Moisés e Elias. Por que esses dois seres são tão importantes na Transfiguração? Primeiro porque eles estavam falando da morte de Cristo lá na Transfiguração. E aí Cristo começa a ficar glorificado, mostrando que depois da ressurreição era aquilo que ia acontecer, não só com ele, como todos que irão ser salvos. E ali estavam as duas classes representando os que vão ser trasladados, vivos, e os que mortos vão ser ressuscitados. Era como se dissesse para os apóstolos: estão vendo os dois? Então Moisés é a esperança de vocês que vão morrer, né? Vai acontecer a mesma coisa, vocês vão ressuscitar. E Elias é aqueles que vão estar em pé na volta de Jesus, que também vão ser ressuscitados, vão se juntar a vocês. Por isso que lá em 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, né, versículo 15 diante, diz: pela palavra do Senhor, ainda declaramos o seguinte: nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos ou iremos primeiro, né? Então ninguém foi, porque ninguém vai primeiro do que, né, antes da ressurreição. Você pode questionar corpos, espírito, não, mas aqui é o indivíduo. E o indivíduo só é indivíduo se na figura dos imortalistas tiver corpo, alma e espírito. E na figura do imortalista, corpo, alma e espírito também. Só com a diferença de que espírito para os mortalistas não são entidades que saem, né? Isso aí são demônios ou espíritos, são chamados na Bíblia em outras ocasiões, mas são espíritos de demônios, que até os saduceus também acreditavam e etc. Mas, quando eu pego o texto de Tessalonicenses, ele diz: precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dá a sua palavra de ordem,
o mesmo Deus que disse a Jesus lá, né, a Miguel lá na ressurreição de Moisés, disse, olha, esse cara aí não vai mandar ou bloquear você de fazer isso não, porque quem manda aqui no pedaço sou eu, né? No caso de Deus. Porque o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e o ressoar das trombetas de Deus, né, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Então a gente vê que esse arcanjo aqui, ele tem um poder, né, de ressurreição, porque foi ele quem conquistou como Cristo, né, o direito a isso. Por isso que quando Cristo ressuscita, alguns corpos santos ressuscitam e sobem com ele as primícias dos mortos, né? Ou seja, na hierarquia daquela ressurreição que é por autonomia e autoridade do Senhor que ressuscitou, então esse é as primícias, né? Mas todos nós também faremos parte de uma ressurreição no final dos tempos. Então, quando você pega todos esses textos, né, você não pode ter dúvida de que aqui apenas se trata, por exemplo, Jesus quando aparece na figura de um anjo, ele não aparece com o nome de Deus ou de Cristo, mas é como se tivesse uma ação por trás daquilo que ele vai fazer. Então, por isso é tratado como um anjo. De repente é visto como um ser majestoso, né, de fogo e etc. E nesses casos aqui em batalha, sempre ele aparece como se fosse Miguel, porque a batalha é entre Cristo e Satanás, não é entre um arcanjo e Satanás, porque o arcanjo não tem poder a não ser de Deus, contra Satanás. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 20, versículo 7 em diante, quando porém se completar os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha entre quem? Entre Cristo e Satanás. E o número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a Nova Jerusalém, né? Porém desceu o fogo dos céus e os consumiu. E aí o diabo foi lançado na fornalha de fogo. Essa batalha, a gente entende que também acontece lá em Apocalipse 12, quando diz assim que é uma outra batalha, foi entre Satanás e Cristo, que ele diz assim, então estourou a guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, né? Então Apocalipse 12, versículo 7 diz, Cristo e os seus anjos, Satanás e os seus anjos, e não um arcanjo com domínio sobre os anjos, né? Mas a batalha diretamente entre Cristo e Satanás, que é a batalha final. Então, quando eu pego todos esses textos e vou seguir na sequência, tudo aponta para Cristo, não para um ser de uma hierarquia superior, porque nessas batalhas os anjos não conseguiram vencer, né? Foi preciso Miguel fazer essa intervenção. Então, Cristo em batalha, eu acredito que seja chamado de Miguel por causa desse título em batalha que é dado, tá certo? Então, eu espero que possa ter contribuído de alguma forma para que você possa pesquisar mais na Bíblia ou pegar todos esses textos e analisar com mais tranquilidade para ver que não se trata de um ser angelical, mas do próprio ser que tem autoridade sobre a morte, autoridade sobre batalhas, autoridade sobre Satanás, tudo que é atributo do próprio Deus. Deus te abençoe e ricamente te inspire e te use pelo Espírito Santo para tu entender a palavra. Em nome de Jesus. Amém.